E João, capítulo 10, o versículo 9 diz assim: Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. Feche seus olhos. Senhor, te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos por mais esse dia que estamos na tua presença, pelo privilégio de estarmos aqui na tua casa, ó Deus, e lendo, ouvindo, Senhor, a tua palavra. Obrigado, meu Deus, porque tu és bom, tu és maravilhoso. Fala conosco. Tu és o Deus que abre portas, tu és o Deus que opera maravilhas. Assim, ó Deus, o Senhor esteja agindo, tu és o Senhor, e esteja direcionando para que possamos estar, ó Deus, no caminho certo, entrando pela porta certa. Assim, em nome de Jesus oramos e te agradecemos. Amém e amém. Os irmãos podem se assentar. A Bíblia muito fala sobre portas, pórticos, entradas, e nessa mensagem nós vamos falar sobre portas que estão abertas. E aqui nós vemos a primeira porta é a porta da salvação. Jesus, ele está falando: eu sou a porta. E quando ele fala isso, ele não está falando que ele é uma porta de 2,10 metros de altura, de madeira maciça ou de ferro. Ele está falando de uma maneira espiritual, que eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, será salvo. Então esse ser, ele nos coloca uma condicional. Qualquer pessoa que ir após ele, que crer nele, alcança a salvação. Por isso que Jesus diz: se alguém entrar por mim, será salvo. Se alguém entrar por essa porta que está aberta. Jesus, ele fala que é possível alcançar a salvação. Então ele diz: entrará e sairá e achará pastagens. Ou seja, em Jesus nós vamos encontrar tudo o que nós precisamos. Eu gosto muito desse versículo. A porta, que é Jesus, está aberta, e qualquer que entra por ele, que passa por ele, é salvo, alcança a salvação. E não apenas a salvação, que é o suficiente, que é tudo que nós precisamos, que nós almejamos. Jesus fala que nós temos todas as nossas necessidades supridas. Jesus, ele fala: vai achar pastagens, que ele está falando também aqui que ele é o pastor das ovelhas. Então a ovelha, você é a ovelha do Senhor, você é a ovelha de Cristo, meu amado irmão, e vai ter pastagem. Você passou por essa porta, tem salvação, tem milagre, tem a sua necessidade suprida. Deus, ele é o nosso provedor. Então, primeira porta que nós vemos aqui, porta da salvação. É importante entrar por essa porta, porém não voltar, não retroceder, e manter, continuar em Cristo, porque muitos até passam, muitos até entram pela porta, que é Cristo, mas depois saem, desistem, desanimam, olham para trás, e deixam de ser abençoados, deixam de ter a salvação, deixam de ser supridos. Só que nós não estamos falando de coisas materiais. Também achará pastagens, Deus, ele abençoa, não vai te faltar nada, Deus, ele vai, abençoar, abrir portas no trabalho, enfim, mas estamos falando na vida espiritual. Então, primeira porta, porta da salvação. A segunda porta está em Mateus capítulo 7, que diz assim, o versículo 13, Mateus capítulo 7, o versículo 13 e o versículo 14, assim registra a palavra de Deus: entrem pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos que entram por ela. Outra porta que está aberta é a porta estreita. Jesus, ele está falando: entrem por essa porta estreita,
porque a porta larga, a porta espaçosa, é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos que estão entrando pela porta larga, mas a porta que nós vemos da salvação, que é Jesus, a porta ela é estreita, mas ela está aberta, e eu fico feliz porque você está aqui nessa noite, meu amado irmão, que você passou por esse caminho, você passou por essa porta, e está nesse caminho, em direção à salvação, em direção à vida eterna. Não renuncie, não negue, não desista, não fique olhando aqueles que estão no caminho largo, que estão passando pela porta larga, porque ainda que pareça cômodo no início, porque não é de renúncia, não é um caminho de levar a sua cruz, não é um caminho de você negar a si mesmo, é um caminho de se entregar, né, a porta que é larga, que conduz à perdição, é um caminho de você se entregar aos prazeres da carne, ao pecado, se tornar amigo do mundo e se tornar inimigo de Deus. Mas você está na porta, passou pela porta estreita, está no caminho que conduz à salvação, no caminho que você vai ter um encontro com Deus, você vai ter um encontro com Cristo. Então não desanime. Terceira porta, Mateus 6, só voltar na minha Bíblia uma página, Mateus 6, versículo 6, diz assim: mas ao orar, entre no seu quarto e, fechada a porta, ore ao seu pai que está em secreto, e o seu pai que vê em secreto lhe dará a recompensa. E orando, não usem de vãs repetições como os gentios, que eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem. A terceira porta que nós falamos aqui nessa noite é a porta da intimidade com Deus. Através da oração, você busca, desenvolve a sua intimidade com Deus, a sua intimidade com o Senhor. E quando você está íntimo com Deus, você vive o que diz a sua palavra, você ora em secreto, você fala com Deus, e diz o texto sagrado que o nosso Pai que vê em secreto, ou seja, a sua oração chega ao trono. Você está lá, você trancou essa porta, a porta do seu quarto. É claro que não precisa ser necessariamente o quarto físico, mas aquele lugar de intimidade, aonde você pode estar orando, aonde você tem o costume de orar, de falar com Deus, de buscar. Mas estamos falando da porta da intimidade, e o Pai ouve a oração, e orando, Ele lhe dará a recompensa. O que é essa recompensa? É exatamente o que nós pedimos? Pode ser, pode não ser. A recompensa é que Ele ouve a oração, Ele ouve o clamor, e a sua petição, a sua súplica, o problema, meu amado irmão, já está nas mãos de Deus, já está nas mãos do Senhor, e Ele está cuidando, Ele está abençoando, está cuidando de tudo. O Pai que vem em secreto te recompensará, porque você passou por essa porta que está aberta, para todos que querem intimidade com Deus. E precisamos alertar, porque quando nós olhamos para a Bíblia, portas que estão abertas, uma hora elas vão fechar. Vemos isso, Arca de Noé, vemos isso, né? Por exemplo, parábola das 10 virgens. Depois o noivo chega, fecha a porta, 5 que não eram prudentes, abre a porta, aí não posso, honestas, imprudentes. Por isso nosso azeite não pode estar vazio, não pode acabar. E aqui essa porta também, meu amado irmão, precisamos estar alertas. Por quê? Está aberta, mas buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Buscai-o enquanto está perto. Vai chegar um momento, meu amado irmão, que pessoas vão querer buscar, pessoas vão querer estar ali, mas Jesus já veio, Jesus voltou. Então essa porta é a porta da intimidade com Deus. Então que em 2023, e não apenas nesse ano, mas nós venhamos estar sempre
no caminho da salvação, porque passamos pela porta da salvação, passamos pela porta estreita e passamos pela porta da intimidade com Deus, e você vai ter a vida de oração, a vida de leitura da palavra. E a quarta porta que eu compartilho está lá em 1 Coríntios 16, o versículo 9. 1 Coríntios, o versículo 16, o versículo 9. Porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se abriu para mim e a muitos adversários. Uma porta para o trabalho foi aberta. Só que aqui era o trabalho de evangelização. Paulo está falando sobre o evangelismo, sobre pregar nas sinagogas, pregar nas praças, pregar para gentios, para judeus, para pregar o evangelho. E essa porta é a porta que muitos estão fechando. Ainda que ela esteja aberta, as pessoas estão dando as costas para ela, porque é a porta da evangelização diante da adversidade. Tem aqueles que não evangelizam, tem aqueles que só evangelizam na bonança. Paulo está falando, a porta grande e oportuna se abriu para mim. Por isso que ele está falando, olha, eu quero estar com vocês, mas eu vou ficar em Éfeso até o Pentecostes, porque a porta está aberta. Ele diz no versículo anterior, eu vou ficar até o Pentecostes, porém há muitos adversários, há muitas adversidades, muitas tempestades. E o que fazer nesse momento? Parar de evangelizar? Parar de adorar? Há quanto tempo você não pega um voleto e evangeliza? Você não chega mais cedo antes do culto e coloca ali, né, sua disponibilidade para evangelizar, para alcançar vidas? Porta da evangelização, meu amado irmão, principalmente diante da adversidade. Porque muitos só querem evangelizar quando estão em um propósito, quando estão na bonança, quando estão... infelizmente, meu amado irmão, nós não podemos permitir isso nas nossas vidas. Precisamos estar sempre dispostos a passar por essa porta. Paulo, ele está dizendo, foi aberta para o evangelismo essa linda porta, porém tem muitos adversários. E o meu desejo é que você não olhe para os adversários, não olhe para as dificuldades, não olhe para as adversidades, mas que você venha cumprir cabalmente o seu ministério, evangelizar, ensinar, louvar, adorar, servir. Cumpra o seu ministério, passe por essa porta. Salmo 118 é a quinta porta que eu compartilho. Salmo 118, o versículo 1 diz assim, Salmo 118, 1: Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Versículo 17: Não morrerei, pelo contrário, verei e contarei as obras do Senhor. Versículo 19: Abram as portas da justiça para mim, entrarei por elas e darei graças ao Senhor. Esta é a porta do Senhor, por ela entrarão os justos. Posso ouvir um glória a Deus, meu amado irmão? Esta é a porta do Senhor, portas da justiça. A Bíblia muito fala sobre as portas, sobre justiça. Jesus fala, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, somente isso, e a sua justiça. Deus é justo. E aqui nós vemos, deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, a sua misericórdia dura para sempre, foi o versículo 1. O versículo 17, não morrerei, verei e contarei as obras do Senhor. E Ele vai dizer, olha, abra as portas da justiça para mim, entrarei por elas e darei graças ao Senhor. Esta é a porta, por ela entrarão os justos. Nós sabemos que a Bíblia, ela classifica em Malaquias capítulo 3, os seres humanos em dois grupos, os justos e aqueles que não são justos, os que servem a Deus e aqueles que não servem. Vereis outra vez a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve, entre os justos e aqueles que não são justos, está em Malaquias capítulo 3, versículo 18. E aquele que é justo, aquele que busca a justiça de Deus,
tem uma porta, e essa é a porta do Senhor, a porta da justiça, estão abertas para você. Você vai entrar dando graças ao Senhor, como diz o versículo 19, você vai passar por essa porta, lá naquele grande dia, você vai receber a coroa da justiça, você vai receber a coroa da vida, você vai passar por essa porta, a porta da justiça. Busque o reino de Deus, a justiça dele, seja justo, não é ser perfeito, e tem uma porta preparada para você passar. Atos capítulo 3, versículo 1 ao versículo 8, e conhecemos bem essa história. Atos capítulo 3, nós vamos falar agora sobre uma porta muito importante, que diz assim, Atos capítulo 3, não abordarei todo o contexto, mas diz o texto: Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Estava sendo levado um homem coxo de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Quando ele viu Pedro e João, que iam entrar no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olhe para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante-se e ande. E, pegando na mão direita do homem, ajudou-o a se levantar. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram, e, dando um salto, ficou em pé, começou a andar, e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Essa porta representa aqui a porta do milagre. Se você precisa de um milagre, se você conhece alguém que precisa de um milagre, uma cura, uma necessidade a ser suprida, meu amado irmão, um problema a ser resolvido, essa é a porta do milagre, porque o nosso Deus é o Deus que opera milagres. Esse homem estava ali, junto à porta do templo que ali chamada Formosa, e ali, exatamente ali, aquele homem está olhando para Pedro e João, esperando uma esmola, algo que resolveria o seu problema momentaneamente, algo que seria um paliativo, algo que resolveria o problema ali, uma esmola, um alimento, mas amanhã ele teria necessidade novamente. Pedro e João, eles acreditavam em milagre, porque eles servem ao Deus vivo, eles servem a Jesus Cristo, conhecem o Jesus Cristo, e você também, meu amado irmão, vive de fé em fé, de glória em glória, é milagre, nosso Deus é Deus de milagre. Então creia sempre que nosso Deus é Deus de milagre. 2023 está aí, ainda tem 364 dias, contando com o de hoje, que ainda não acabou, 365. Meu amado irmão, Deus é Deus de milagre. Se vier um problema, se vier alguém pedindo, necessitado, olha para nós, você vai falar: olha para mim, eu não tenho como resolver o teu problema, mas o Deus que eu sirvo vai fazer você entrar pela porta que é Cristo, aquele que opera o milagre, aquele que liberta, aquele que cura, aquele que move o sobrenatural, é a porta do milagre. E sabe o que vai acontecer? Exatamente o que aconteceu aqui, o que eu tenho, isso eu te dou. Eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o Deus que eu sirvo é Deus de milagre. Em nome de Cristo, em nome de Jesus o Nazareno, levante-se e ande. E ele pega na mão direita do homem, ajuda ele a se levantar, e aquele homem firma os pés e os tornozelos e dá um salto. Aquele que ainda naquele momento, há poucos instantes, estava no chão, estava prostrado, ele dá um salto, ele vai entrar no templo pulando, louvando a Deus. E é isso que o nosso Deus faz, ele opera o milagre, e você vai se levantar, você vai dar um salto, você vai para a igreja, você vai para o templo. Esse homem, ele não é ingrato, esse homem, ele recebe a cura, ele recebe o milagre, e ele não vai para a rua, não vai para a sua casa, não vai querer fazer o que antes, não, ele vai para o templo louvar e adorar a Deus. Então a porta que nós vemos aqui, porta do milagre. E a penúltima porta, Apocalipse 3,
o versículo 20, que diz assim, vamos ao último livro da Bíblia, Apocalipse, capítulo 3, o versículo 20, que está dentro do contexto a carta à igreja de Laodiceia, e ele diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Esta porta que nós vamos falar agora é a porta do coração. Precisamos entender que o coração é algo muito sério. De tudo que precisamos, né, guardar, guarda o coração. Aquilo que nós permitimos entrar no coração pode mudar todo o curso da nossa vida. O salmista nos ensina a guardar no coração o que? O Salmo 119, a palavra de Deus. Tua palavra guardei no meu coração, para não pecar contra ti. Está lá no Salmo 119, depois você lê a partir do versículo 8, 9, 10 ou 11, né? Ele vai dizer como poderá guardar puro o seu caminho, observando de acordo com a palavra de Deus. E aqui é a porta do coração. Jesus fala: eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, é a porta que muitos infelizmente mantêm fechada para Jesus, é a porta que muitos mantêm lacrada e não querem abrir, não querem se humilhar, não querem se converter, não querem crer em Jesus Cristo. Só que Jesus fala que a porta do coração tem que ser aberta quando Ele bate. Quando ouvimos a palavra, quando ouvimos a pregação, a oportunidade de Jesus entrar, e não apenas entrar, aquele que abre a porta para Jesus, Jesus entra, vai cear com Ele e Ele conosco. Sabe o que é isso? Intimidade. Você abriu a porta para o seu coração para Jesus, e hoje você está assim, nesse nível de intimidade, ceando. Olha só, você está na mesa com o Rei, você está na mesa com o Senhor, porque você já abriu a porta do seu coração. Um dia Jesus bateu e você não endureceu o coração, você abriu, você se quebrantou, você prostrou os seus joelhos, você adorou. Por isso que Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Talvez você esteja ouvindo essa palavra em casa, ou não agora ao vivo, mas depois. Meu amado irmão, não feche a porta para Jesus do seu coração. As pessoas abrem tanto o coração para outras coisas, outros ensinamentos, outros caminhos. Abre a porta do coração para coisas erradas, coisas que fazem mal para elas mesmas, coisas que são peso, coisas que são pecado. Mas Jesus está à porta, batendo, e quando você ouvir a voz dele, não endureçais o coração. Está lá em Hebreus capítulo 3, quando Jesus, como fizeram aqueles que ficaram prostrados no deserto por causa da incredulidade. Que nós possamos abrir o nosso coração, a porta do nosso coração para o Senhor. E o capítulo 3, o versículo 7, agora no contexto da igreja em Filadélfia, diz assim, a última porta que nós vamos ler aqui, Apocalipse 3:7, ao anjo da igreja em Filadélfia escreva: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as obras que você realiza, eis que ponho diante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Essa porta é a porta que Jesus abre e ninguém fecha, ninguém pode fechar. Jesus está falando aqui: eu conheço as obras que você realiza. Falamos aqui no Ano Novo, Deus não esquece as obras que realizamos, não fica no esquecimento. Nós esquecemos, mas não esquecemos, Deus não esquece. E Ele diz aqui: eu ponho diante de ti uma porta aberta,
que ninguém pode fechar. Tem uma porta aberta para você, meu amado irmão, que o diabo não pode fechar, que a nossa fraqueza não pode fechar, que as nossas limitações não podem fechar, que as tempestades não podem fechar. Tem uma porta aberta diante de ti, ninguém pode fechar. E detalhe, Deus sabe que você tem pouca força, Deus conhece as nossas limitações, mas guardou a minha palavra. Guarde a palavra do Senhor, meu amado irmão, e assim você vai passar por essa porta que está aberta e você não negou o meu nome. Quer passar por essa porta? Que é a porta que Jesus abre, está aberta, ninguém vai fechar. A tua bênção, a tua vitória, nós vimos aqui, porta da salvação, porta estreita, porta da intimidade com Deus, porta do evangelismo, da evangelização mesmo diante de adversidades, porta da justiça, porta do milagre, porta do coração, e a porta que Jesus tem para você, que Ele abriu, ninguém vai fechar, mas que você possa manter-se nesse caminho. Como? Guardando a sua palavra e não negando o nome dele. Muitos deixam de entrar por essa porta. Muitos deixam e não vão entrar por essa porta. Está aberta, porque ninguém pode fechar. Mas olharam para a fraqueza, olharam para os atrativos do mundo, olharam para os outros convites e não guardaram a palavra e negaram o nome de Jesus. Meu desejo nessa noite, que nessa mensagem colocada no coração do nosso bispo, está sendo pregada em todas as igrejas do nosso ministério, nós venhamos lembrar que tem porta aberta, lembrar que precisamos zelar, permanecer, se esforçar, porque passamos pela porta da salvação e agora estamos no caminho que é estreito em direção à salvação. A porta da intimidade com Deus, você entra no seu quarto, você fecha a porta. Sabe o que é isso? Ninguém entra, ninguém atrapalha, não tem intruso, não tem meia outra pessoa. Meu amado irmão, é você e Deus, você em intimidade com Deus. Porta do evangelismo, mesmo adiante das adversidades, não saia desse caminho, não feche essa porta, evangelize, continue, meu amado irmão, trabalhando, zelando para o Senhor. Porta da justiça, você vai passar por essa porta, porque você busca em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça. Porta do milagre, tem milagre. Se aparecer adversidade, se aparecer alguém pedindo, clamando, Deus vai te usar como instrumento para ser lugar, para ser, meu amado irmão, ali alicerce, para ser instrumento de milagre. Porta do coração, que você possa ser usado para que vidas venham abrir a porta do coração para Jesus e que você venha perseverar nesse caminho, que você venha guardar a palavra dele e jamais negar o nome dele, e assim passar por essa linda porta, a porta que Jesus abriu, e ninguém vai fechar, ninguém pode fechar. Coloque-se de pé glorificando e exaltando o nome do Senhor. Coloque a mão no seu coração, que nós possamos cuidado, ter o devido cuidado com a porta do nosso coração. Nosso Deus é maravilhoso, é Deus sim de milagre, é Deus de salvação, é o Deus que permite intimidade, mas cuidado, que essas portas um dia podem fechar. Cuidado, porque essas portas, muitos vão escolher não passar por elas. Você está no caminho certo, você está na casa de Deus, você está na presença de Deus. Nós vamos orar. Como está a porta do nosso coração? Como está nosso evangelismo? Nosso trabalho? Nosso ministério? Estás desenvolvendo, está frutificando? Meu amado irmão, esse ano tem que ser mais frutífero do que ano passado e menos frutífero do que o outro ano, do ano que está por vir.
não podemos minguar, não podemos secar, não podemos diminuir o ritmo, como vimos aqui no Ano Novo. Ó Deus, em nome de Jesus, te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos porque tu és Deus, que coloca uma porta aberta diante de cada um de nós. Tu és Deus que entra quando abrimos a porta do nosso coração e permite a intimidade. Obrigado, Pai. Que não venhamos esmorecer, que não venhamos desanimar, que não venhamos, Senhor, olhar para trás. Tu és o Cristo. Tu és a nossa porta, a porta das ovelhas. Aquele que passa por Ti. Aquele que entra por essa porta, encontra pastagem. Encontra, ó Deus, necessidade suprida. Assim, ó Pai, opera o milagre. Que venhamos estar nesse ano, lembrando sempre dessas portas que nós entramos, passamos, e viemos permanecer, ó Deus, nesse caminho. Lembrar, ó Deus, de quantas vezes passamos pela porta do milagre. Quantas vezes, Senhor, endurecemos o nosso coração, mas também quantas vezes amolecemos. Quantas vezes, ó Deus, quebrantamos o coração, porque o Senhor não rejeita um coração quebrantado, um coração contrito, o Senhor não desprezará. Trabalhe em nossas vidas, trabalhe em nossos corações. Que venhamos, ó Deus, permanecer. Que venhamos, ó Deus, perseverar, ser pacientes, para que naquele grande dia vamos receber a nossa coroa, a coroa da vida, a coroa da justiça, e estar contigo. Passar por essa porta que o Senhor tem aberta para nós e que ninguém pode fechar. Ninguém pode fechar. Assim, ó Deus, oramos, te agradecemos por tudo, por tudo. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus, assim oramos. Amém e amém. Aplauda bem forte o nome do Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.